Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. Hoje eu estou aqui com a Cris Garcia, da confeitaria, e se você quer aprender a fazer essa torta maravilhosa, fica ligadinho aqui que logo logo nós vamos te dar a receita completa e dicas para ter essa torta maravilhosa, né, Cris? Com certeza. Então, vem com a gente. Vem com a gente. Olá, estamos aqui no programa O Despertar do Suelen Duarte, no quadro da Dai Pise, que vai falar pra gente sobre finanças, o quadro Próspera. Dai, nos programas anteriores você falou pra gente sobre os 5 P's e falou sobre propósito, planejamento, proatividade, performance e prosperidade. Você pode contar um pouquinho mais pra gente no detalhe exemplos do passo de proatividade? Certo, a gente já comentou, né, o propósito. Então, dentro do método, eu trabalho os 5 P's, Aham. porque entendendo as finanças da empresa, a gestão financeira, a gente aplica os 5 P's. O, o propósito, a gente já conversou sobre ele, o planejamento, e agora a gente chegou na proatividade. Uhum. O que é o P da proatividade? É você colocar a ação, né? Porque eu já planejei isso. Um planejamento para ficar guardadinho na gaveta Não serve. não serve. Você vai perder seu tempinho ali fazendo horas e horas um planejamento e você nunca mais olha para aquilo. Uhum. Então, vem o P da proatividade, que é o colocar em ação tudo que você planejou. Como, por exemplo, atacar o seu CRM, né? Ir atrás dos clientes, fechar contrato, é nesse sentido? Exato, você começa ali no comercial, a gente planejou ali no planejamento, está quantos leads eu tenho que trazer no funil dentro da empresa no mês? Então, isso tem que acontecer. Quantos por semana, né? Quantos por dia, Dia, dependendo do ramo, né? Tem dia, alguma. semana, mês, né? Aham. E trazer o cliente para dentro da empresa, que gera faturamento, que vai para o meu caixa. E aí, controlando também custos e despesas que a gente planejou, já planejou. Então, você vai seguir esse planejamento, que é você colocar a ação dentro de um planejamento. Uma dúvida que eu tenho, quando a gente fala de planejamento das despesas e do que está entrando, a sugestão é fazer isso diariamente, semanalmente, avaliar só quando fechar o mês? Qual é o certo? É, a avaliação, você fecha o mês, então você tem o planejado Uhum, e você tem o que foi realizado no mês. Então, uhum, fechou o mês, você vai pegar esse realizado e fazer o comparativo com o que planejamos. uhum. E aí você vai analisar as diferenças. Exemplo, que eu planejei faturar 50.000, Uhum. faturei 45. Que faltou? O que foi esses 5 que não aconteceu? Às vezes foi um cliente que deixou para fechar o contrato no mês seguinte, É, né. ok, foi o cliente que deixou. Então, qual é a ação que eu tenho que fazer? Talvez eu tenha que ter mais quantidade Uhum. para que, se um cliente deixar de fechar o contrato comigo, eu tenha já garantido Uma outros que margem vão de fechar. segurança. Exato. Uhum. E aí que entra a ação, principalmente ali do empresário, né? Eu deixei de faturar, né? Então, se você fizer isso na primeira semana do mês, você tem ainda um mês todo Pra reajustar. reajustar. Uhum. Para você pegar aqueles 5.000 que vai faltar no teu caixa no planejamento e já Correr atrás. correr atrás para que ele não fique defasado. Que é ação, total. Ação total. Então, a proatividade é essa ação que você vai tomando dentro da sua empresa. E aí, quando eu comparo também, né, meus Uhum. custos e despesas. Comparei meus custos e despesas. Ah, eu planejei, eu coloquei lá no meu custo que a minha matéria-prima ia ser 20.000. Gastei 25. Provavelmente porque teve algum reajuste, alguma coisa, então como é que você também replaneja isso para os meses seguintes, ou Exato. renegocia, Isso. E de novo ação, de inovação. Agora, você consegue tomar uma ação sem ter sem essa saber? visibilidade? Não. Não é? Então, o que que te leva à ação? É você ter clareza dos seus números, né? É você olhar e entender, agora eu preciso fazer essa ação, porque eu não vou ter essa margem se eu continuar faturando menos, vendendo menos e gastando mais, Uhum. né? O que que vai acontecer? Vai diminuindo o meu lucro. Aí vem aquela pergunta: para onde foi todo o meu esforço do mês? Sim.
né? Ele acaba indo, às vezes, em ações não focadas, desnecessárias, aquela dispersão do tempo. Não, e faz total sentido esse pilar até para, por exemplo, ajuste de rota, né? Para tomar as melhores decisões. Faz muito sentido. Entendi muito bem, Dai. Obrigada. Muito bem. Tem muito material no meu Instagram, @daipise. A gente coloca bastante conteúdo lá para estar ajudando as empresas. Também tem o meu LinkedIn, Daipise. Acessa lá, para que vocês tenham um direcionamento e não tomem decisões às escuras. Obrigada. Até mais, pessoal, no quadro da Dai. Seja próspera. Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar comigo, Suelen Duarte. E hoje, não diferente, nós estamos aqui para falar de empreendedorismo. Eu estou aqui com a Mi, uma amiga, uma parceira, que é dona da loja Treza Tintas. Mi, conta um pouquinho para nós o que vocês oferecem aqui na loja. Aqui na Treza a gente oferece todo tipo de solução para pintura, de ferramentas e material para pintura, tintas automotivas, tintas imobiliárias, impermeabilização, pintura de telhas, tudo o que você precisar para a pintura da sua casa você encontra aqui na Treza. E vocês trabalham não só com pintura interna, mas com a externa também, né? Com pintura externa também. A gente tem soluções como grafiato, textura rolada, textura projetada. A gente tem toda a solução para a obra em geral. Ah, e vocês também oferecem aqui uma consultoria, né? Como que funciona essa consultoria? A consultoria, ela funciona assim. Normalmente os nossos clientes vêm aqui e a principal dor do cliente é a escolha de cor. E soluções para problema de umidade, para mofo em casa, a gente procura sempre resolver o problema do cliente. Então o cliente vem aqui, eu tenho lá os móveis da minha cozinha que são verdes, que cor que eu poderia passar? A gente faz todo um estudo relacionado a essa cor, a sensação que o cliente quer ter em casa, e a gente indica a cor para ele dentro ali do que ele quer gastar e daquilo que ele quer resolver. Então, aqui na Treza Tinta, a gente encontra todo o material para fazer aquela reforma especial aí dentro da sua casa, tanto interno como na parte externa. Vocês trabalham ali com grandes marcas de tintas, além disso também com todo o material, como lixas, fitas adesivas e que mais? Nós temos lixas, nós temos rolo, pincel, fita, se você precisa de pincel para textura, se você precisa de qualquer coisa relacionada a material para efeito decorativo, tudo que o pintor ou o cliente final, né, ou nossa dona de casa, ou o pintor de fim de semana precisar, você encontra aqui. E aí, se eu quiser aquela tinta com aquela cor especial, vocês também fazem, né? Nós temos as várias pigmentadoras e a gente faz todas as cores dos catálogos, Renner, Souvenir, Eucatex, todo material de pintura em geral mesmo. Assim, a cor que você quiser, a gente consegue fazer aqui na loja. E é importante refrisar também que, além a parte da tintura para casa, vocês também têm a tintura para o carro, né? Então, aquela pessoa que sofreu aquele risco ou aquela batida que precisa fazer a pintura, vocês fazem aqui a cor do carro, que é muito difícil também achar, né? A gente faz todo o ajuste de cor, a gente tem os coloristas, a gente tem o pessoal especializado nisso, que vai até a oficina. Nesse caso, a gente trabalha mais com oficina de pintura. E a gente consegue alcançar qualquer cor dos catálogos. Se tiver alguma diferença ali, a gente faz o ajuste em loco ou na loja, né? Dependendo da necessidade do cliente. Então, além de tintas, tem essa possibilidade também de tintas para carro. E me conta um pouquinho aonde fica a loja de vocês e como que a gente faz para acessar e para também saber um pouquinho mais sobre essa consultoria. Nós temos 2 unidades, uma no Boqueirão, que é na William Butt número 2241, e na Francisco Dalla Libera 1782, que é aqui onde a gente está. A consultoria, normalmente, o cliente se apresenta no balcão e ele traz ali uma foto da casa, uma foto dos móveis, ou ele traz para a gente, né, uma descrição daquilo que ele precisa. Se necessário for, a gente vai até o local fazer isso para ele diretamente na casa dele. A gente também oferece o serviço de medição, né? Tem muita gente que chega, eu quero pintar minha casa, não sei quanto comprar, quanta tinta precisa. A gente vai até o local, a gente faz a medição, a gente vende a quantidade exata que o cliente precisa e dá para ele toda a assistência, né? Deu errado a cor, a gente vai lá e ajusta, a gente faz um trabalho bem completo. Isso é muito importante, né? Eu mesmo fui pintar a minha casa e não sabia quantos eu usaria de tinta. E aí a Mi foi lá, me auxiliou, me ajudou até na escolha também da cor, que fica com a cor mais parecida que eu queria, né? Porque já era uma cor antiga que eu tinha e a gente conseguiu chegar na cor que eu precisava. Então, essa consultoria é muito importante, né? Para quem também aí, às vezes, não tem nem noção de como fazer ou por onde começar. A Mi faz toda essa consultoria
para você ter um diferencial. Então, esse é o diferencial da loja Teresa Tintas aqui no mercado, onde tem localizado a loja em Santa Felicidade, que é onde nós estamos hoje, e também a loja ali no Hour. Então, você que quer pintar a sua casa ou precisa daquela tinta para o seu carro, quais são as redes sociais para que o público de casa que está nos assistindo possa entrar em contato com vocês? A gente está presente no Instagram, né? Temos o Google, claramente, e temos também o TikTok. Você consegue encontrar a Teresa Tintas no Instagram e no TikTok. Então, para aquela reforma na sua casa e as melhores marcas, é aqui na Teresa Tintas que você encontra. Tanto lá no bairro Boqueirão, como aqui também em Santa Felicidade. Lembrando que eles também fazem entrega, então se você precisa também que entregue, é só entrar em contato com eles, pegar o número deles, tanto no Google como no Instagram. Siga Teresa Tintas, porque é aqui a melhor tinta do mercado. Tanto o Souvenir como o Renner, dentre outras, é na Teresa Tinta que você encontra. Obrigada, amiga, pela sua participação e até a próxima. Se você vai construir, reformar ou renovar qualquer ambiente, o lugar certo é na Teresa Tintas. Aqui você encontra tudo em tintas, texturas, complementos para pintura, com a qualidade das melhores marcas, como a Souvenir, além de acessórios, ferramentas, uma equipe especializada e pronta para ajudar você a escolher a solução ideal para o seu projeto. E tem mais, hein? Sempre que há lançamentos ou novidades no mercado, a Teresa Tintas promove cursos e treinamentos para pintores da área, levando mais conhecimento e atualização, capacitação aos seus clientes. Na Teresa Tintas, você encontra qualidade, variedade, atendimento especializado e o melhor custo-benefício. Venha nos fazer uma visita em uma de nossas unidades. Uma se encontra no Boqueirão e a outra em Santa Felicidade. E aí, mulherada, tudo bem? Eu sou a Amabile Basso, já estive aqui no programa como convidada e hoje eu tô vindo com uma novidade para vocês. A gente está lançando o quadro Gestão Sem Filtro. Eu sou a Amabile Basso, sou gestora, sou administradora, atuo numa empresa familiar de transporte há mais de 10 anos. Mas a minha jornada nessa carreira foi construída a trancos e barrancos, nesse setor que é extremamente masculino. E por isso a gente começou aqui esse quadro, para falar totalmente sem filtro no que acontece na gestão que ninguém fala, nos bastidores. O que ninguém romantiza, o que ninguém conta por trás das cortinas. É isso que a gente vai falar aqui. Liderança, empoderamento, gestão, cultura, mulheres nos lugares, ambientes masculinos e todo esse cenário super difícil. Então, assim, se você se identifica com isso, acha esses temas interessantes, fica aqui no programa que a gente vai trazer um monte de novidades sobre isso. E o mais importante de tudo, o que a gente vai trazer aqui, eu principalmente, não são teorias, não são estudos, eu estou compartilhando com vocês, estou abrindo a porta da minha casa para vocês verem o que acontece no dia a dia de verdade. Esse é o intuito. Gostou? Então senta aqui que eu vou te mostrar o que tem por trás da gestão. Olá, estamos aqui de volta no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, representando a Suelen hoje, entrevistando a Paty Ribeiro, fotógrafa. Paty, primeiramente, obrigada de você ter aceitado o convite de vir no programa. Eu que agradeço o convite, o privilégio de estar aqui sendo entrevistada por você. Obrigada. E vamos lá, pessoal, a Paty tem mais de 6 anos de profissão. E, Paty, conta pra gente, qual que é o seu diferencial dentro da fotografia? Então, vamos lá. Hoje eu tento atender o cliente de uma forma bem personalizada. Né? Eu tento entender o que ele busca para o evento, qual é a essência que eles gostariam de ter registrada na festa, né? Porque a fotografia é isso, né? Quando a festa acabar, eles vão levar por anos e anos a fotografia. Então, ali precisa estar registrada toda a essência. Então, eu gosto de conhecer qual é o planejamento, a história do casal, da debutante, da família, para eu poder realmente me envolver com eles em todo esse planejamento, para que eu possa entregar aquilo que eles estão sonhando dentro de tudo que eles planejaram ao longo do tempo que eles foram desenvolvendo a festa. E olha só, pessoal, a especialidade da Patrícia é festa de 15 anos e casamento.
por isso que ela tá falando aqui dessa parte do planejamento e tudo mais. E o que eu entendi, Paty, você me corrige, que o seu diferencial dentro do que você explicou é essa conexão com o cliente, o entender qual realmente é a necessidade do cliente, ou seja, mais importante, né, do que, assim, é como se a remuneração no final é uma consequência, mas o importante, o teu valor agregado, o teu diferencial é realmente entender aquela mãe, aquela filha, aquele casal que vai casar, né, os noivos. E você me disse uma coisa ali nos bastidores, que, por exemplo, você como especialista, experiente nisso, você já fez inúmeros casamentos, inúmeras festas de 15 anos. E o cliente que vai te procurar, né, ou ele tá ali no primeiro, né, no segundo casamento, ou realmente, né, hoje em dia vai debutar a primeira filha, no máximo a segunda. Então, o que você acaba, se você puder dar exemplos reais de dicas que você já deu, né, nesses dois exemplos, para os teus clientes, porque você às vezes conhece mais do que vai acontecer ali do que eles por natureza, né? Exato, porque muitas vezes o cliente é a primeira vez que está organizando a festa de 15 anos da filha, o primeiro casamento, então tudo é muito novo, né? Essa área toda é muito nova e tem alguns detalhes que para o cliente ele não conhece, né? E como eu estou ali no Ele dia a não se dia, atentou. exato, não é nem que ele não queira saber daquele detalhe, porque ele realmente não faz ideia do quão importante é aquilo. E como eu estou ali todo final de semana em eventos, às vezes até durante a semana, eu vejo ali o que deu certo, o que não deu certo. Você pode até dar uma ideia que você viu num Isso. trazer para ele. Exatamente, ou dizer, olha, isso aqui vai acabar, é só uma ilusão, não é demais, não precisa, né? E também a questão dos ensaios, às vezes o pré-wedding, né, no casamento, o ensaio de 15 anos, às vezes tem aquela diferença, a menina quer uma coisa, a mãe quer outra. Isso eu achei né? muito legal que você falou ali nos bastidores. Pessoal, imagina, né? Hoje em dia tem muito assim, às vezes o sonho é da mãe de fazer a festa de 15 anos, às vezes a filha também quer, mas aí e quando a filha quer uma festa, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo. A filha quer uma festa azul e a mãe quer uma festa rosa, né? Ou seja, conta um pouquinho pra gente desse detalhe, desse carinho, dessa empatia e desse cuidado que você tem de conquistar e fazer aquela mãe perceber que as duas têm que ficar felizes Isso. com o momento. Exato, é aí que entra a conexão, né? Eu sempre falo que eu gosto de conhecer a história do cliente, eu gosto de entender como eles estão planejando, porque aí eu vou tentando ajustar o gosto das duas, mãe e filha, fazendo com que a mãe entenda que a experiência tem que ser incrível para a filha, porque é algo que ela vai levar no coração para sempre. Então é uma realização dos pais, mas também é um sonho da filha. Então ela precisa Equilibrar ter isso, né? uma experiência agradável. Não pode ser uma coisa que para ela ao final ela diga, poxa, não foi nada disso que eu queria, né? E assim para a mãe. Então essa conversa, essa conexão, essa relação que eu tenho durante a preparação da festa vai fazendo com que lá ao final a gente consiga juntar a essência das duas, o desejo das duas, assim como o noivo e a noiva também, às vezes o noivo tem um pensamento, a noiva tem outro, então a gente vai conversando e vai Cuidar para eles não brigarem antes do casamento, né? Brincadeiras à parte. para que seja realmente tudo, que flua tudo, Sim. né, numa tranquilidade e que ao final os dois olhem, tanto o noivo e a noiva, como a família e a filha, no caso da debutante, que todos olhem e digam assim, uau, foi realmente uma experiência incrível. Sim. E Paty, deixa pra gente a frase final e o teu contato, como que as pessoas entram em contato com você. Tá Já certo. quero essa festa maravilhosa aí Tá que você tá certo. falando. A frase final é que assim, a gente não aperta botão, a gente registra momentos, a gente registra a essência do que vocês estão vivendo. É um sonho, né? Você passou muito tempo planejando isso e eu vou te entregar isso registrado ali para que você possa reviver essa emoção mais uma vez, né? E aí você me encontra no Instagram, o Instagram é Paty Ribeiro Fotografia. É isso aí, pessoal. Muito obrigada, Paty, por ter Eu que vindo. agradeço. E, pessoal, até mais com mais dicas sobre empreendedorismo para você. Olá, estou aqui no programa Despertar com Suelen Duarte. Eu sou Angélica Berkenbrock, psicóloga clínica, no quadro Ouse Inspirar, né? E qual é a reflexão que eu quero trazer sobre saúde mental para que vocês possam inspirar-se nessa reflexão e levar essa inspiração para outras pessoas? Tem a ver com o fato de que o burnout não é o oposto de descanso, né? Ele é o oposto à liberdade. Por quê?
Porque a pessoa começa a trabalhar, amando o trabalho, às vezes é uma empresa importante, ela começa a se dedicar cada vez mais, busca trabalhar com bastante excelência, às vezes com perfeccionismo, e para buscar cargos melhores, né? Para subir na carreira, o que é muito natural, as pessoas gostam de evoluir e de se desenvolver. O que vai acontecendo no meio desse processo? A pessoa começa trabalhando, amando, se dedicando, galgando andares maiores aonde ela trabalha, e quando ela percebe, ela está numa prisão. Essa prisão, ela é psicológica. Por quê? A pessoa não consegue dizer não. Ela pensa, como é que eu vou dizer não para o meu chefe? Né? Se, de repente, pintar uma fase de demissões, eu vou ser a próxima porque eu disse não. E se meu chefe pedir para eu ficar até mais tarde, o que eu faço? Como é que eu vou negar isso para uma pessoa importante ou para minha equipe, né? Então ela acaba trabalhando cada vez mais, com cada vez mais dedicação, colocando mais perfeccionismo, o que vai tornando esse trabalho exaustivo. Não é à toa que o burnout é a exaustão do trabalho, né? E trazendo uma metáfora para vocês, eu diria que, imagine uma cena em que você está dentro de uma prisão. Essa prisão é muito bonita, ela é bem decorada, mas você está presa na grade, querendo sair, apavorada, né? Você não quer ficar nesse lugar, né? E quando você olha para o lado, quando você consegue olhar para o lado, você percebe, a porta está aberta. O que te prende nesse lugar, né? Do que é difícil abrir mão quando você está nesse lugar? Quais são as crenças, os pensamentos que não te deixam sair? É o respeito, o medo de perder o respeito? É o medo de você não ser mais definida como a pessoa que agrada a todo mundo? As líderes normalmente são definidas como as pessoas que fazem tudo, né? Eu posso contar com ela, eu sei que ela vai ficar até o horário que for preciso. Isso pode acontecer, deve acontecer, mas eventualmente. Isso não pode ser de forma nenhuma a regra. Então, o meu recado e a minha reflexão para hoje sobre essa prisão psicológica e sobre a liberdade que você pode buscar na medida que você identifica o que você não quer perder, está dada. Pense sobre isso, né? Você pode me acompanhar nas redes sociais, no QR Code que aparece na tela. E um beijo para todos. Até o próximo programa. Olá, estamos de volta aqui no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, hoje entrevistando dois empresários, tá? A Dayana e o Everton. Gente, mineiros, eles vão contar pra gente, vão falar sobre comida. Eu já nos bastidores fiquei com água na boca e a empresa deles é a Mineiros Salgados. Agora, pessoal, antes da gente falar da empresa de vocês, do diferencial, que eu já achei algo muito especial, realmente um diferencial de verdade, conta um pouquinho pra gente a história de vocês. Como é que vocês se conheceram? Conta pra gente. Começa com você, Dai. A gente se conhecemos na igreja, né? E aí o pessoal falou, né, que a gente tem uma amizade especial. Foi aí que a gente começou a conversar mais, a sair, a nos comunicarmos, falar de sonhos. E nos casamos, né? E logo após, né, casarmos, nós já conhecíamos a cidade de Curitiba, por conta dos estudos dela ter sido feito aqui. Eu vim atrás, né, para poder ficar próximo e também estudar. E, né, lá agora, pouco tempo atrás, nós decidimos mudar de Minas e a primeira cidade foi Curitiba. Olha só, Curitiba já tá no coração deles, pessoal. E vamos lá, Everton, agora você. Vocês têm a empresa lá na Fazenda Rio Grande, certo? E qual é o primeiro diferencial de vocês? Depois a Dai vai contar o segundo. Um dos primeiros diferenciais nossos é fazermos a fritura no local do evento.
Nós levamos todo o equipamento, todos os insumos, tudo para poder fazer a fritura no local e gradativamente, para que o convidado possa comer sempre quentinho, bem crocante, Fresquinho. tudo fresquinho. E o segundo, Dai? Diferencial. Além de levar tudo pro local e fritar na hora, O nosso diferencial é que levamos a culinária mineira, né? O temperinho bom nosso, aquele risole de milho com catupiry, que é novidade aqui em Curitiba. E temos o espetinho de frango com bacon. E o diferencial é que o convidado tá comendo aquele salgado, não é esquentado, é um salgado frito na hora. É mais gostoso, mais quentinho. e também a questão que me chamou muita atenção é do consignado, né? Sim. Ou seja, se o cliente faz um evento para 100 pessoas, mas sem querer no dia vão 80, ao invés de sobrar e ele ficar com aquele salgadinho frito lá, ter que congelar, vocês levam de volta o que não foi utilizado, o que não foi frito, e Sim. ele paga pelo que foi consumido, certo? Exatamente isso. Independente da quantidade de convidados, não tem uma quantidade mínima. Servimos eventos para 5, 10 ou até 100 pessoas, né? Não existe um pedido mínimo conosco. Sem falar que temos também o salgado à pronta entrega. Surgiu uma visita inesperada, um coffee break, qualquer que seja a situação. Ligou Mineiro Salgados, o salgado quentinho chega na sua residência. E o que vocês me explicaram também é que, assim, além do frito, tem o assado e tem mais duas especialidades que vocês me contaram. Qual que é, Dai? É a barquinha de salpicão, que é uma barquinha que ela fica completamente com recheios, né? Que a gente come do começo ao fim o recheio, não é só aquela mordidinha e acabou o recheio. Ou seja, ela é vegana. Vegana ou vegetariana? Vocês Temos têm também, temos Uhum. também. Que a gente pode. Tem gente que tem alergia, né? Algum tipo de alimento, a gente também faz separado para o cliente. Uhum. É isso, eu achei bem interessante, que vocês me falaram, que é a linha gourmet e a linha vegana, que é algo realmente, de novo, Sim. diferenciado, tá? Porque nem todo mundo entende que hoje existem as pessoas que buscam, né, outro Tem tipo restrição. de alimentação, como o vegetariano, vegano, e também a questão das restrições, Sim, né? Sim. sim. Uhum. Achei bem bacana também essa questão da quantidade, pessoal. Pode ser, se amanhã eu decidir fazer um encontro na minha casa para as amigas, eu posso ligar para eles e pedir como se fosse iFood e eles vão entregar em casa já pronto. Ou seja, não é só a opção de fritar ou de assar na hora no local que o cliente Sim. escolhe, mas também eles podem levar prontos. Sim, fica muito prático para o cliente hoje, né? De repente acontece de uma visita chegar ou, né, reunir uma reunião para assistir um jogo, um filme. Nossa, o que a gente vai comer? perfeito. Ao invés de, né, pedir um cotidiano, um salgado quentinho, frito na hora, não é algo que já esteja pronto. Nós fritamos na hora e o entregador leva diretamente para a residência, né? Ou qualquer que seja o local, um escritório, um hospital, enfim, qualquer local de trabalho que você esteja ou na sua residência, no conforto da casa. É isso aí. E qual é o contato de vocês para as pessoas que já ficaram com água na boca em casa entrarem em contato? Temos no Instagram, Mineiro Salgados, Curitiba. E temos também o nosso WhatsApp, 8514-8752. É isso aí, pessoal. E olha, eu já fiquei com água na boca aqui. Espero que vocês tenham ficado também. E festa, evento, novidade, com essas receitas que a Dai comentou aqui com a gente, ter os mineiros em Curitiba é muito bom, pessoal. Muito obrigada por nos assistirem e até mais. Olá, estamos de volta no programa O Despertar com Suelen Duarte e eu, Soraya Calil, entrevistando o Luiz, dono da Adega Fontana. Luiz, conta pra gente, primeiramente um prazer receber você aqui no programa e conta pra gente um pouquinho da sua história antes de falar da adega. Da onde surgiu o projeto e o que aconteceu antes? Primeiro, eu agradeço de estar aqui, ter essa oportunidade. E o projeto, na verdade, eu que trabalhei a vida inteira praticamente na área de energia e projetos e gestão de projetos. E aí chegou um momento da vida que, poxa, o que eu quero, né? E aí, conversando com meu irmão, que é sócio desse projeto, nós, a partir de 2022, por aí, começamos a pensar o projeto, essa transição, que ele tem a profissão dele também, né?
E aí fomos formatando. Em 2024 a empresa nasceu, a Adega Fontana, e aí fomos formatando, estudando. Eu fiz curso de sommelier, que é necessário, e começamos primeiramente com uma empresa aberta, estoque em casa, até a loja ficar pronta. E aí, em janeiro de 2025, a loja ficou pronta. Que legal. E você estava falando do sommelier, de estudar sobre vinhos. É diferente, né? Você no papel de consumidor, que você me contou nos bastidores que sempre gostou muito de vinho, e você como estudioso, trazendo toda essa autoridade para dentro do seu negócio. Isso, perfeito. O Sorais falou uma palavra-chave que é autoridade. Você vai começar um negócio novo, algo que você nunca atuou, então é importante que você, lógico, procure especialização, né? E o curso Sim. de sommelier, que atende o negócio, né? O lojista de vinho, restaurante, é importante. E aí nós, baseado nisso, até o curso foi bom, porque nós decidimos até o escopo, o que é importante, que projeto é esse. Durante o estudo de sommelier? Foi algo um pouco que ajudou a decidir, né? Seu irmão fez também? Não, meu irmão ainda não. Você então A que é o gente optou, especialista. Tá. isso. O meu irmão atua muito na área comercial, Tá. né? Ele é o comercial da Tá. empresa. Ele foi aprender muito sobre o mercado de vinho. Tá. Nós, mas... E o que é importante? Esse curso trouxe não só a questão de vinificação, de regiões, de vinho, etc., de uvas, mas também a percepção do o que nós vamos querer, o que nós queremos, o que o nosso cliente quer. E qual que é o diferencial de vocês? Exatamente. Pequenas vinícolas, grandes vinhos. Então, assim, em torno aí de uns 60% do mix do que nós vendemos de vinho, espumantes, a gente busca pequenas vinícolas. Por quê? Porque elas têm algum diferencial, né? Pequena produção, colheita à mão, muitas são praticamente vinhos naturais, biodinâmicos. Então, tem seu público muito específico, né? Outra questão também que a gente... E tá crescendo, né, Luísa, o consumo deste tipo de vinho, né? O consumidor cada vez mais ele quer, né, existem agora as gerações mais novas que buscam um teor menos alcoólico, e existem também as pessoas que buscam, assim como buscam um pão artesanal, buscam um vinho também mais artesanal. Exatamente. É um apelo, né? Produtos, Sim. um apelo mais natural. Não, e eu já quero provar. Eu já quero provar. Vai, com certeza. E produtos que tenham esse apelo de menor produção, mais cuidado. Então, essas vinícolas, muitas, a colheita é à mão, né? Poucos ingredientes químicos, ou nenhum, praticamente zero. Sim, sim. Então, é isso que nós buscamos. E tem mais um diferencial que você me contou ali nos bastidores que eu amei, que é a parte de degustação. Conta um pouquinho pra gente o que você oferece desse tipo de serviço lá na sua adega. A parte de degustação, quando se fala em loja física, né, essa é uma parte importante. Eu costumo brincar lá que a loja, na verdade, é a mesa que nós temos para receber pessoas, para agendar a degustação, né? Então, é importante, porque vinho é experiência. Sim. Né? Vender simplesmente uma garrafa e não contar a história desse vinho é como, às fica vezes, algo meio solto. Meio solto. Falta alguma coisa. Sim, sim. Então, a parte de degustação nós estruturamos na loja, justamente para receber pessoas e ter a experiência do vinho, né? Sim. Os temas diversos. São muitos possíveis para degustação. Normalmente até
introdução ao mundo do vinho para pessoas que queiram conhecer mais sobre vinho, como que é feito, regiões, uvas. Então, a loja está à Pacote disposição. completo. Pacote completo. Então é isso aí, pessoal. Estivemos aqui com o Luiz da Adega Fontana. Vai aparecer aqui na tela o QR Code para você entrar em contato. E eu já quero marcar uma visita na loja dele. E principalmente o que me chamou a atenção, além da questão de pequenas vinícolas, grandes vinhos, o ponto da sessão degustação. Então você que quer levar pessoas, grupos, amigos, conhecidos para um local para terem uma experiência diferente, a Adega Fontana pode ser a solução. Obrigada, Luiz, pela sua participação e vamos degustar juntos um vinho com certeza. Convidadíssima, todos convidados, e mais uma vez nós agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês. Combinado, obrigada. Até mais, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais um programa O Despertar, comigo, Suelen Duarte. E hoje eu estou aqui, nada menos, nada mais, com uma confeiteira de sucesso, a Cris, confeiteira. E hoje nós vamos ter uma receita muito especial, né, Cris? Sim. O que nós vamos fazer hoje, Cris? Hoje vai ser a cheesecake, que é um dos carro-chefes aqui do ateliê. Cheesecake. Então, para você que quer saber como fazer aquela cheesecake para arrasar, fica ligadinho aqui no nosso programa, porque nós vamos dar toda a receita para você e a Cris vai te dar dicas sensacionais para a tua cheesecake ficar linda. Cris, para a gente começar, como que a gente começa a cheesecake? Qual que é o primeiro passo? Então, nós começamos pela geleia, né? Eu aqui no ateliê trabalho com a de frutas vermelhas, né? Mas pode ser uma fruta específica, pode ser só o morango, ou pode ser, por exemplo, frutas amarelas. Aí dá para dar uma variada, né? Mas como as frutas vermelhas, ela acaba tendo uma saída melhor, né? Então a gente trabalha com ela. No meu caso aqui, eu utilizo as frutas que eu tenho aqui, elas congeladas, porque a gente compra em grande quantidade e aí fica mais prático até para armazenar também, né? Do que ter que ficar comprando a fruta fresca de toda semana para fazer a nossa geleia. Né? Depois o açúcar. A proporção, né? Eu tenho aqui a proporção que eu trabalho. Mas fica muito de gosto. Eu gosto dela mais azedinha, né? Então a pessoa que ela é um pouco mais docinha também, né? Dá pra... Mas em média, quantas colheres de açúcar você colocou aqui? Aqui nessa receita aqui tem 500 gramas de fruta e 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar. E aí depois que o açúcar derreter, fazer aquela calda, ela já tá pronta. Isso. Aqui a gente vai só cuidando. Se quiser ela um pouco mais líquida, né? Cozinha já pode desligar. Eu gosto dela um pouco mais concentrada. Então quando ela já tá pronta, eu abaixo o fogo e vou mexendo ali só para ela secar um pouquinho mais, para concentrar um pouco mais a geleia. Mas é isso aqui, faz ela com antecedência, pode fazer ela de véspera, para ela esfriar, ou faz, por exemplo, de manhã e deixa ela na temperatura ambiente. Se esqueceu ali, tá com um pouco mais de pressa, pode colocar na geladeira. Mas como a cheesecake, ela demora um tempo ali para ficar pronta, né? Então, você faz, deixa ela na temperatura ambiente para ela... Agora nós vamos para a base, que é a farofa. A farofa. Tava comentando com a Cris que eu acho que o mais difícil de fazer uma farofa é você manter ela ali, né, na textura correta quando a gente vai desenformar, porque volta e meia ela pode quebrar se você tirar ela muito quente, né? E a Cris deu uma dica aqui pra mim que eu nunca tinha visto, que é uma bolacha específica que você usa, né, Cris? Isso. Aqui eu tenho a bolacha maltada, porque ela é mais saborosa, mas dá para utilizar aquela clássica que todo mundo conhece, que é a bolacha Maria, aquela de maisena, manteiga. Mas tem um outro segredinho que eu vou contar só no final, que esse é o pulo do gato para desenformar ela perfeita. Perfeita, hein? Aqui tem 400 gramas e eu já derreti aqui. Eu tô usando a manteiga sem sal, mas se em casa, se você tiver só a manteiga com sal, também não tem problema. Não tem Você problema. vai sentir um pouquinho ali na base, às vezes um pouquinho, né, do sal, mas é bem tranquilo. Aqui eu triturei ela no mixer, mas em casa você pode usar o liquidificador, tá? Né, o liquidificador parou de funcionar? Pega um pacotinho, pega lá aquele rolo de abrir massa ou alguma coisa assim, pode quebrar ali o máximo que conseguir. Quanto mais trituradinha, melhor, fica mais fácil, mas não tem problema, se ficar um pedacinho ou outro, porque a gente vai misturar na manteiga e depois a gente vai assentar bem na forma e aí
bem E tranquilo. quantas gramas de manteiga, mais ou menos, para 400 gramas de bolacha? 100 gramas. 100 gramas. Perfeito, então. Então, vamos lá. A nossa base aí para cheesecake. Então, assim, eu já derreti no micro-ondas, né? Coloca lá de 30 em 30 segundos até derreter toda a manteiga. E aqui é só misturar. Tem algum problema se a manteiga estiver muito quente? Às vezes coloquei lá no micro-ondas, deixei um pouquinho. Tem algum problema se a manteiga estiver muito quente? Não tem problema nenhum? A única coisa que pode acontecer dela é daqueles estourinhos lá dentro do micro-ondas e sujar o micro-ondas. Só isso. Só isso, não tem problema. E aí você vai mexendo até ela formar Aqui assim, a massinha. é só misturar. Ela aqui, ó, aqui a gente pode ver que ela tá, né, ela já até mudou de cor, né, porque ela vai ficando mais hidratada. Se quiser pode colocar até um pouquinho mais, mas aqui já é o suficiente, tá? Entendi. Então, Cris preparou aqui, colocou a manteiga, nós vamos pôr na forma. Olha só, gente, presta atenção no detalhe. Ela tá colocando numa forma que não é do fundo removível. Isso, exatamente. Como eu falei, é mais prático, né? Mas às vezes em casa não tem, só tem do fundo fixo, né? Então vai nela. Aqui, para essa receita, eu tô utilizando uma forma de 25 centímetros de diâmetro. Se ela for um pouco maior, não tem problema. Eu só não recomendo para essa quantidade fazer numa do diâmetro menor, porque a cheesecake ela não pode ficar muito alta, porque ela vai demorar muito tempo para assar. Isso. Então, aqui não precisa de nenhuma habilidade, nenhum conhecimento, digamos assim, tá acostumada a fazer, é só isso aqui. Vai assentar ela no fundo e não precisa colocar ela nas laterais, é só o fundo mesmo, né? Precisava estar aqui para sentir o cheirinho que eu estou sentindo dessa geleia, que tá muito cheirosa. E agora, depois de fazer isso, a gente vai colocar no forno, né, Cris? Não. Não? Não. Tem gente que gosta de colocar para ela ficar mais crocante, só que depois ela vai pro forno para assar. Se quiser colocar do jeito que tá aqui, coloca lá no forno pré-aquecido ali uns 5, 7 minutinhos no máximo, só para ela ficar mais crocante, tá? Mas se não quiser, não precisa, porque a bolacha ela já vem pronta, né? Sim. Então, se quiser uma coisa mais prática... Eu já ia colocar no forno já, né? Então não precisa colocar no forno. Você monta ela para depois daí ir pro forno. Exatamente. Deixa aqui, depois que ela tá prontinha, com o creme pronto, aí sim, né? A gente vai colocar ela. Então agora nós vamos pro terceiro passo. O que vai no terceiro passo, Cris? Então aqui nós temos o creme base da cheesecake, né? Eu faço a base mais básica, digamos assim, o tradicional, o clássico, né? Mas se a pessoa quiser, por exemplo, dar uma variada, quiser fazer aqui, por exemplo, eu quero fazer uma cheesecake de pistache, tá? É neste momento aqui, com estes ingredientes, mais o pistache, né, para poder dar uma saborizada, ou a outra opção que a pessoa quiser. Então aqui eu tenho o cream cheese, né, que é a base do nosso creme. Aqui eu tenho a nata, que pode ser substituído pelo creme de leite fresco, né? Tenho açúcar, os ovos e o amido. Aqui tem um ponto muito importante para nossa cheesecake ficar bem bacana, bem legal. Para funcionar e dar bem certinho, que é temperatura ambiente. A gente não usa nenhum ingrediente gelado, tá? Esqueceu de tirar da geladeira, vai ter que esperar. Você tem que tirar quanto tempo antes da geladeira, Cris? Dependendo da temperatura ambiente, né? Aqui, por exemplo, a gente tá frio, eu tirei ontem no final do dia, já deixei a nata e o cream cheese, já deixei fora, os ovos já estavam, né, fora da geladeira, então eu tirei ontem. Um dia tá bem quente, você vai fazer depois do almoço, pode tirar, esqueceu de tirar do dia anterior? Tira de manhãzinha, deixa fora da geladeira que perfeito. Certo, tá? E quantas gramas de creme cheese vai para nossa massa de 400 gramas de bolacha? Aqui tem 700 gramas. 700 gramas e aqui de... Isso, 700, deixa eu colocar na ordem que nós vamos utilizar para ficar mais fácil. Aí aqui tem 250 gramas de açúcar, de nata, deixa eu dar uma colinha aqui porque me fugiu, 250 gramas. 250 de gramas nata e 3 ovos. 3 ovos. E amido de milho? A gente usa normalmente na média de 2 ovos. Aqui eu coloquei 3 para o pessoal ver, ó. Aqui é aquele grande, então a gente vai usar 2. Se for aquele pequenininho, né? Esse é o ovo jumbo, né? Então a gente vai colocar 2 só. Aí se for o pequenininho, coloca 3, né? Para uma quantidade ali que a gente precisa. Tá? E de amido de milho, quantas colheres a gente coloca? Aqui são 40 gramas. 40 gramas. Então vamos lá. E aí a gente vai pôr na batedeira agora todos os ingredientes.
Não, a gente vai por partes. Por Tá? partes. Então, uma outra dica muito importante, tá? Não é que se não fizer assim, a cheesecake não vai ficar boa. Mas tendo esta batedeira aqui, a planetária, tá? Usa a raquete. Né? Não tem a raquete, tem aquela tradicionalzinha que tem com os 2 batedorzinhos. Dá para fazer, né? Porém, quando a gente usa aquele outro batedor, acaba agregando bastante ar na cheesecake e depois que ela assar, esse ar ele vai sumir, né? Então aquelas bolinhas de ar não vai ficar nada ali, então ela vai ficar ali meio oca, digamos assim. Sim. Quando a gente usa a raquete, a gente usa a temperatura não é, velocidade baixa, a gente agrega menos ar na massa, então vai ficar uma bolinha ou outra ali, mas é bem menos. Entendi. Né? Mas, vou fazer em casa, sobremesa para a família, só tem aquela batedeira, né? Vai que lá usa a velocidade 1 dela para poder misturar os ingredientes, que vai dar boa, tá? Então, primeiro você colocou aqui o creme cheese e o açúcar. Isso, exatamente. Então, assim, agora a gente vai colocar ele para bater. Esse é o único momento aqui que a gente vai bater um pouco mais, né? Até ele agregar bem. Porque depois a gente coloca assim, colocou, misturou, parou, colocou, misturou, parou, né? Aqui a gente bate um pouquinho mais. Então, E aí a gente bateu, né? Por quanto tempo, mais ou menos? aqui assim, 1 minutinho é o suficiente para misturar bem, tá? O nosso creme aqui com o açúcar. Com açúcar. E aqui tem uma coisa importante nessa receita aqui da cheesecake. Ela é assada, né? Que a receita original, ela é assim. Então, aqui no ateliê a gente não usa gelatina nos nossos doces. E a cheesecake assada, além da textura dela ser muito mais gostosa, o tempo que ela vai aguentar. Para quem vai trabalhar com a cheesecake para o evento, ela fica a festa inteirinha, impecável, perfeito. Pode estar quente, o salão não ter ar-condicionado, que não tem problema nenhum. Os ovos, então, que a gente vai colocar ele, eu vou quebrar ele, daí vou colocar para bater, a gente coloca um, deixa misturar um pouquinho, daí coloca o outro, deixa misturar um pouquinho. Entendi. Tá? O ovo também em temperatura ambiente, tá? O ovo também. A gente, os curitibanos gostam de guardar o ovo dentro de geladeira, né? Exato. Mas assim, a gente guarda pela questão da durabilidade, mas para utilizar tem que tirar ele também com antecedência. Só que tirar o cream cheese ali, a nata tira os ovos também. Então aqui você viu que colocou, misturou um pouquinho, colocou outro, misturou um pouquinho, né? Nessa etapa aqui a gente vai o suficiente para agregar os ingredientes. Na primeira etapa, com o açúcar e o cream cheese, a gente bate um pouco mais, né, até ele agregar bem. Depois, aqui, colocou, viu que misturou, limpou. Aqui a gente vai raspar um pouquinho, né, na lateral ali do bowl. Misturou, a gente já vai para a próxima etapa. Perfeito. Então, nós batemos os ovos, e aí agora o próximo passo... O amido. E o amido é a mesma coisa, tá? É só o suficiente para agregar. Aí aqui, para não fazer bagunça... É importante, Cris, bater um de cada vez, né? A gente não mistura tudo para bater, tá? A gente vai na sequência. O único que a gente mistura ali é no começo, o açúcar e o cream cheese. Aqui eu só vou dar uma misturadinha, porque senão, na hora que começar a bater, o amido ele é bem levinho, né? Ele sobe e faz bagunça. Então... E já tá linda essa massa, hein? Nossa! E aí terminou, deu mais uma misturada, né? Na nata ali. E agora a gente vai para a montagem da torta, né, Cris? Isso. E aqui você pode ver, ó, que fica o creme lisinho, né? Por mais que a gente não fica batendo ali muito tempo, mas como eu falei, é o suficiente só para agregar, né, os ingredientes. Ele fica bem lisinho e bem brilhoso, né? Bem lindo. Perfeito. Então, agora nós vamos... Você pega aquela massinha que você fez ali, né? E aí coloca o creme em cima. Olha que creme lindo, Cris. Nossa, muito bonito. E aqui ele pode dar diferença nesse ponto aqui. Ele pode ficar um pouco mais fluido dependendo da marca do cream cheese que for utilizar. Tem uns cream cheese que ele é um pouquinho mais líquido, mais fluido, né? Menos consistente que esse aqui. Sim. E aí ele... Então pode dar um pouquinho de diferença aqui.
né? Espalhou aqui, bem, só espalha bem na forma. Aqui eu tô usando uma forma de 5 centímetros. Uhum. Você vê que, como eu falei sobre a questão da altura lá no começo, o que acontece? Se eu usar uma forma menor, ele vai subindo, né? Ele tem que assar em temperatura baixa. Então, se ele ficar muito alto, ele vai demorar muito tempo. Ele vai ficar várias horas no forno para assar. Entendi. Então, por isso que a gente faz uma forma mais baixa, né? Então, faz um diâmetro maior para ele ficar mais baixinho, né? Mas ainda assim, aqui essa torta que ela vai no meu forno, que é o forno convencional, ela vai ali 1h30, mais ou menos, até 2 horas para assar. Para quem tem o forno, aquele forno de casa, né, que começa ali em 160 graus, nós vamos assar ela no banho-maria, tá? Então, coloca ela, né, com outra forma embaixo, com água, e coloca para assar em 180 graus. Quem tem um forno elétrico, que tem ali 140, 130, principalmente se for um forno industrial, profissional, né? Tem temperaturas bem baixas. Então pode colocar ali nos 140 graus, ela direto assim, daí não precisa do banho-maria. Se não, vai no banho-maria. Se for aquela forma do aro removível, né? Ou a gente pega mais uma forma, coloca isso aqui dentro da forma para daí colocar numa outra, no banho-maria, porque senão vai entrar água. Entendi. Ou então tem um truquezinho bem simples de fazer. Antes de começar a preparar a cheesecake, a gente pega aquele rolo de filme PVC que a gente tem em casa, a gente passa tudo aqui embaixo, até aqui em cima, na beiradinha, para poder isolar a nossa forma. Aquele plástico, ele aguenta a temperatura do forno tranquilamente, tá? Olha, ela vai mudar, ela vai ficar mais amarelinha, né? E no começo, a gente for acompanhando, olhando ali, ela fica bem brilhosa. Ela vai perder esse brilho, né? E mesmo que a gente olhe ela e dá uma mexidinha no meio, coloca o dedo ali no meio, no forno, né? Na forma, enquanto tá no forno. Ele tá meio molinho, mas ele não grudou no dedo, ele já tá bom. Então ele dá vai, aquela palpadinha dá ali. um toquezinho, assim, saiu ali um pouquinho no dedo, não tá bom Não ainda. tá bom ainda. Encostou, não saiu. Ah, mas ele parece que tá parece com um aspecto meio gelatinoso. Não tem problema, né? Ele já tá assado, né? Pode desligar o forno, pode deixar lá mais um pouquinho, depois tira, né, para poder esfriar. Depois de 2 horas, voltamos para montar a cheesecake. Gente, a massa da cheesecake ficou linda, maravilhosa. Eu até achei que era um bolo, né? Fica parecida com um bolo. Então, depois que a gente fez a massa, saiu do forno, qual que é o próximo passo, Cris? Aí nós vamos deixar ela esfriar em temperatura ambiente. Por isso, a cheesecake, ela precisa ser planejada para fazer. Não é aquela coisa de, preciso de uma sobremesa, bati, tá pronto. Tem que fazer com antecedência, de véspera, né? Para que ela possa esfriar na temperatura ambiente. E aí vem o pulo do gato, né? Para desenformar bem a nossa cheesecake, para não esfarelar, para tentar não machucar ela, para ficar bem bonitinha, né? Esfriou na temperatura ambiente, ela vai para o freezer. Deixa várias horas no freezer, porque você vai desenformar ela congelada. Ela vai ficar dura para desenformar, né? Então, por isso a gente vai passar, né? Pega a faca, né? Passa aqui a gente tá, né? Com uma outra forma, que a gente deixou já pronto, mas você vai pegar uma faca, vai passar bem forte na lateral aqui da nossa cheesecake, né? Congelada, que aí vai ficar mais fácil para poder desenformar. Perfeito. Olha que dica sensacional, hein, gente? Então, tirou a cheesecake, deixa ela esfriar em temperatura ambiente, depois você põe no freezer e aí depois passa a faca na lateral com ela congelada para poder desenformar. Faz, né, um dia, quero fazer para o domingo. Faz no sábado, deixa esfriar, coloca, deixa posar no freezer. De manhã, faz esse processo e deixa ela na geladeira. Finaliza, deixa ela na geladeira, né? Como eu falei para vocês, a gente não usa gelatina, porque quando você vê uma cheesecake muito alta, branquinha, é porque tem gelatina. Porque quando ela vai para o forno com temperatura mais baixa, ela vai ficar menos amarelinha, né? Mas ela sempre dá uma coradinha, né? Então, você viu ali, ela tá bem coradinha, é porque é cheesecake de verdade. Perfeito. Sim. Então, se ela tá mais amarelinha, é porque é cheesecake de verdade, sem gelatina. É assada, tá? Perfeito. Senão, ela vai com gelatina, daí ela acaba ficando alta. Daí a Cris, né, nós escolhemos essa peça linda aqui pra gente colocar ela, né, que é uma bolheira. Exato.
Então, agora nós vamos para a finalização aqui da nossa cheesecake. Desenformou, né? A gente vem aqui, ó. Ó, aqui, ó, como que a geleia, você vê, ó. Eu não passei ela no processador, né? Mas você vê que ela, ó, eu deixei ela bem consistente, ó, tem uns pedaços maiores ali que é o morango. Aqui, igual a outra que nós fizemos, ela tem morango e framboesa, né? Ah, quer colocar mirtilo, quero fazer só com morango, quero fazer só com mirtilo, né? Aí fica a critério. Vai a critério, né? Essa geleia tá muito cheirosa. Aí eu sou suspeita. Eu Adoro. particularmente, minha geleia preferida é a geleia de morango, de frutas vermelhas. Também sou apaixonada. Então, olha, aqui não tem segredo, traz aqui até perto da borda, tá? Não precisa empurrar aqui, né, Pra escorrer. Pra escorrer, né, deixa. E no caso dela grandona também, né? Então a gente vai aqui com... Vamos colocar aqui os... Corta o moranguinho no meio. Na verdade, a decoração a critério, né? De quem... E depois que você fez a sua montagem, você cortou os morangos, né? A decoração a seu critério. A Cris colocou alguns mirtilhos aqui também. E aí tá pronta, Cris. Dá pra servir já, tá? Tá pronto. Tá pronto. Pode deixar ela na geladeira, ela gelada ela é mais gostosa, né? Mas dá pra ficar na temperatura ambiente. Deste tamanho aqui, ela vai servir em torno de umas 15 fatias mais generosas, né? Para evento, né? Se não vai ter bolo e vai ser a ilha de sobremesas mais a mesa de doces, ela pode render ali umas 30 fatias, porque dá para fazer as fatias menorzinhas, né? Quando tem de repente tem bolo, não tem bolo, a gente vai colocar a ilha de sobremesa. Aí é interessante uma fatia um pouco mais generosa, então vai dar em torno ali de umas 15 fatias. Então agora a Cris vai cortar, né, Cris, a fatia ali mais ou menos, aí você já tem uma noção também quanto que dá mais ou menos umas 15 fatias, e eu vou experimentar, né, vamos ver, tá cheirosa. Ó, na hora de cortar, no caso para eventos, né, se você já for levar ela meio marcada, então você traça uma linha imaginária, né, na cheesecake aqui, ó, até pelos moranguinhos, que daí a gente já vai cortando ali como base. Pega aqui no centro. Esse daqui escorre um pouquinho aqui Fica linda. a geleia, né? Vai dar todo um charme aqui para nossa torta. Olha, gente, que linda essa torta, sensacional. Maravilhosa. Vamos ver então. O cheirinho tá muito bom. A hora da verdade. A hora da verdade. Gente, que delícia. Ela não é muito doce, né? Para quem não é muito doceiro, assim, então fica ali no intermédio. Maravilhosa, muito boa, consistência muito boa, dissolve na boca. Muito boa mesmo. E Cris, conta pra nós, quem quer saber mais receitas, qual é o seu Instagram, como que a gente pode te achar? Tem um QR Code aqui, ó, no cantinho da tela, né? Vocês podem entrar em contato por ali. O meu Instagram, né? De repente for procurar depois, né? Que não seja pelo QR Code, que vai levar direto para lá. É Cris Garcia Doces Finos, tudo minúsculo, tudo simples, né? Sem nada de diferente no meio. Lá na minha bio tem um link, tem o meu WhatsApp, você consegue, né, falar comigo por lá. Pode me chamar no direct também, mas quer, né, um atendimento personalizado, né? Vai lá. Clica no link da bio, vai direto pro meu WhatsApp, que daí a gente já conversa por lá.